E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Prontos para mais um mergulho profundo aqui com a gente? Preparadíssimos. Beleza. Hoje a gente vai se aventurar por um tema que, olha, pipocou bastante lá na nossa caixa de mensagens, viu? É mesmo? É sobre como conseguir a residência no Paraguai. E, claro, a tão sonhada cédula paraguaia. Mas, sabe, sem precisar daquela ajudinha, digamos, profissional de um despachante. Ah, entendi. Fazer tudo por conta própria sem intermediários. Isso aí. Porque, vamos combinar, esses despachantes costumam cobrar um valor, né? Às vezes é até meio salgado. E a gente quer mostrar que dá para economizar uma graninha nesse processo. Sem dúvida. E para guiar a gente nessa missão, conseguimos um material super bacana, um passo a passo, resumidinho, sabe? Compartilhado por alguém que, tipo, já passou por toda essa experiência. E o que mais impressiona é a economia que a pessoa conseguiu fazer ao optar por seguir esse caminho. E não é pouca economia não, viu? A gente tá falando de algo entre 30% a 50% do valor total que você gastaria com despachante. Imagina só, para famílias grandes, essa diferença pode chegar a milhares de reais. É dinheiro que faz falta, né? Com certeza. E é por isso que a gente resolveu mergulhar de cabeça nesse tema. A ideia é deixar tudo mais transparente possível, sabe? Para que você possa se sentir seguro e confiante para tocar o processo sozinho. Isso aí. Então preparem um bloquinho de notas, porque a gente vai destrinchar cada etapa, cada detalhe, desde o que precisa ser feito ainda no Brasil antes de embarcar, até o momento em que você finalmente terá sua cédula paraguaia em mãos. Isso mesmo. E antes de comentarmos com passo a passo, vale reforçar que, apesar da economia ser um grande atrativo, organização e paciência são essenciais para essa jornada. Afinal, a gente está falando de um processo burocrático, né? Mas calma, não precisa se desesperar. A pessoa que compartilhou o guia com a gente garantiu que é totalmente viável e até mesmo recomendado seguir esse caminho sem depender de terceiros. Então, bora lá. Vamos começar pela fase 1 que acontece ainda em terras brasileiras. É o que a gente chama de checklist pré-viagem. Tudo que você precisa organizar antes mesmo de colocar o pé no Paraguai. É tipo aquela revisão no carro antes de pegar a estrada, né? Exatamente. E o primeiro item dessa lista, acredite se quiser, é o seu RG. Sim, o nosso bom e velho documento de identidade. Ele é, acredite, mais recomendado do que o passaporte para essa fase inicial. Interessante. E além do RG, o que mais a gente precisa ter na mala? A sua carteira de vacinação, com o comprovante da vacina contra a febre amarela em dia, é essencial para garantir a sua entrada no Paraguai sem problemas. E, claro, não podemos esquecer da certidão de estado civil. Ah, a certidão. Seja de nascimento, casamento, divórcio ou óbito, é fundamental ter uma cópia autenticada. E atenção, essa cópia precisa ser apostilada. Apostila. O que é isso? É como se fosse um selo internacional que valida a autenticidade do seu documento em outros países que, assim como o Brasil e o Paraguai, fazem parte da Convenção de Haia. Garante que o documento é legítimo, sabe? Entendi. Então a certidão precisa ter essa apostila para ser aceita no Paraguai. E tem mais algum documento para essa fase? Sim, a certidão de antecedentes criminais é emitida pela Polícia Federal. Você consegue tirar ela online pelo site da PF, mas também precisa da apostila, viu? Beleza. RG, carteira de vacinação, certidão de estado civil apostilada, certidão de antecedentes criminais apostilada. Acho que é isso, né? Quase! Tem um detalhe importantíssimo sobre as apostilas. Elas têm validade de apenas 90 dias. É pouco tempo, né? Nossa, é mesmo. Pois é. Então, a dica de ouro é providenciar esses documentos com a apostila bem pertinho da data da sua viagem. Assim, você evita ter que refazer tudo de novo depois, o que, além de ser uma dor de cabeça, gera mais gastos. Faz total sentido. É melhor se prevenir do que remediar, né? Concordo. Então, com a papelada brasileira organizada, as apostilas em dia, podemos partir para a fase 2, a entrada no Paraguai. Oh, chegou a hora de cruzar a fronteira. E aí, qual a dica para essa etapa? A recomendação é usar o RG para entrar no país. Parece que facilita bastante o processo na imigração. Interessante. E lembre-se de manter o comprovante de vacinação da febre amarela à mão, porque eles podem pedir para conferir na hora. Ok, anotado. E na hora de passar pela alfândega tem algum segredo. Tem sim. É importante você informar que o motivo da sua visita é passear e que pretende ficar no país entre 30 e 90 dias. Passear, mas a gente não tá indo para morar lá. Calma, essa informação é só para essa etapa inicial. É que, ao declarar que está a passeio, você recebe um documento chamado permisso de entrada, ou boleta, que é fundamental para o processo de residência. Ah, entendi. É tipo um comprovante de que você entrou legalmente no país, né? Exatamente. Guarde esse documento com muito cuidado, porque você vai precisar dele mais para frente. Sem ele, é como se você nunca tivesse entrado no Paraguai. Ok, já anotei aqui. Guardar o permisso de entrada como se fosse ouro. E depois disso, o que a gente faz? Com permisso garantido, a gente parte para a fase 3, que já acontece em solo paraguaio.
O objetivo aqui é conseguir 2 documentos muito importantes emitidos pelas autoridades locais. Quais são eles? O primeiro é o certificado da Interpol, que comprova que você não tem nenhuma pendência com a Justiça Internacional. O segundo é o certificado do Departamento de Informática da Polícia Nacional do Paraguai, que atesta os seus antecedentes criminais dentro do país. Entendi. E onde a gente consegue esses certificados? Uma dica importante do nosso guia: Hum. vá para Assunção. Na capital paraguaia, você consegue tirar os 2 certificados no mesmo dia. Nossa, que rápido. E nas outras cidades? Em lugares como Cidade Oeste ou Encarnação, por exemplo, esse processo pode demorar até 10 dias. Caramba. Assunção, então, é a melhor opção para quem quer agilidade. E quanto custa para tirar esses certificados? O valor total é de 600 mil guaranis, sendo 300 mil para cada certificado. Beleza. Certificados na mão. Qual o próximo passo? Agora a gente entra na fase 4, que é a preparação dos documentos para solicitar o visto de residência. Basicamente, você precisa fazer cópias autenticadas de alguns documentos específicos. Ah, tá. Tipo ir no cartório, né? É isso mesmo. Só que no Paraguai a gente chama de escrivania. Lá você vai precisar autenticar cópias do seu RG, do permisso de entrada, da certidão de Estado Civil brasileira com apostila e dos 2 certificados que você acabou de tirar, da Interpol e o do Departamento de Informática. Tudo bonitinho, autenticado e organizado. E aí, o que a gente faz com essa papelada toda? Chegou a hora de dar entrada no pedido de visto de residência temporária, que tem validade de 2 anos. Essa é a fase 5 do nosso processo. E para onde a gente leva esses documentos? Pelo Departamento de Migrações do Paraguai, o Migraciones. Migrações. Lá, você entrega todos os documentos e paga uma taxa de solicitação de visto. O valor aproximado, segundo o nosso guia, é de 2.785.000 guaranis por pessoa. Anotei aqui o valor da taxa. E depois de pagar, o que acontece? Você recebe um comprovante de residência precária que vale por 90 dias. É como se fosse um documento provisório, enquanto o seu visto definitivo não fica pronto. Legal. E quanto tempo demora para o visto ficar pronto? O prazo estimado é de 100 a 110 dias. Nesse período, você vai receber 2 documentos: a admissão temporária, que é o seu visto, e o certificado de erradicação, que inicialmente tem validade de 6 meses. Nossa, um tempinho aí. Mas tudo bem, né? Já chegou até aqui, mais um pouquinho de paciência. E com o visto e o certificado de erradicação em mãos, finalmente podemos partir para a fase 6, a solicitação da cédula paraguaia. É o documento de identidade dele, sabe? A tão sonhada cédula. Que legal! Nossa. Mas me fala, a gente pode pedir a cédula assim que o visto fica pronto. Só pode dar entrada no pedido da cédula depois de ter o visto temporário e o certificado de erradicação em mãos. E tem um detalhe importante. Alguns dos seus documentos brasileiros já vão estar vencidos nesse período. Eita. O que a gente faz? Você vai precisar atualizar alguns documentos. A certidão de Estado Civil brasileira precisa ser emitida novamente, com cópia autenticada em nova apostila. A certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal também precisa ser recente, com a apostila atualizada. E, para completar, os certificados da Interpol e do Departamento de Informática que você tirou lá no início também precisam ser emitidos de novo. Nossa, quanta coisa. E além desses documentos que a gente já conhece, tem mais algum que precisa ser providenciado? Sim, você vai precisar de 2 documentos que são emitidos no Paraguai: o crachá de estrangeiro e o certificado de vida e residência. E como a gente consegue esses documentos? O crachá é um documento que identifica você como estrangeiro no país. Já o certificado de vida e residência precisa ser assinado por 2 testemunhas paraguaias que confirmem que você reside no país. Entendi. Então a gente precisa encontrar 2 pessoas que possam dar essa forcinha pra gente. Exatamente. E com todos esses documentos em mãos, os brasileiros atualizados e apostilados, os paraguaios, o visto, o certificado de erradicação, é hora de ir até a Polícia de Identificações do Paraguai e finalmente dar entrada no pedido da sua cédula. Chegamos na reta final. E quanto tempo demora para a cédula ficar pronta? Infelizmente, o prazo não é exato e pode variar bastante. A estimativa é de 4 a 8 meses. Nossa, que demora. Mas tudo bem, já esperamos tanto tempo, mais um pouquinho não vai fazer diferença, né? É isso aí. O importante é que você está conquistando a sua cédula paraguaia por conta própria, sem depender de ninguém. Verdade. E para quem está se sentindo um pouco perdido com tanta informação, a gente preparou um resumo rápido da documentação necessária para cada fase. Boa ideia. Antes da viagem ao Brasil, você precisa ter RG, comprovante de vacina contra febre amarela, certidão de estado civil apostilada e certidão de antecedentes criminais apostilada. Lembrando que as apostilas têm validade de 90 dias. Na entrada no Paraguai, o documento mais importante é o permisso de entrada. Aquela boleta que você recebe na alfândega. Guarde com carinho. Após a chegada no Paraguai, você vai precisar do certificado da Interpol, do certificado de informática da Polícia Nacional e autenticar cópias de todos os documentos que você já tem. E para a cédula, após o visto, a lista inclui
certificado de erradicação, novos certificados da Interpol de informática, nova certidão de Estado Civil brasileira apostilada, nova certidão de antecedentes criminais da PF apostilada, crachá de estrangeiro e certificado de vida e residência com 2 testemunhas paraguaias. É bastante coisa, mas com organização e paciência você consegue. E vale reforçar aquele ponto que a gente comentou no início. A economia que você pode ter ao fazer tudo por conta própria é de 30% a 50%. Para famílias grandes, essa diferença pode chegar a milhares de reais. Exatamente. E essa economia acontece porque você está eliminando o custo do despachante. As taxas oficiais e os custos com parcelamento você vai ter que pagar de qualquer jeito. Então, pessoal, o nosso mergulho profundo de hoje termina aqui. A gente viu que conseguir a residência e a cédula paraguaia sem intermediários é totalmente possível. É um processo que exige planejamento, atenção aos prazos e, claro, muita paciência. Mas, com as informações certas, você pode ter mais controle sobre o processo e economizar uma boa grana no final. E essa autonomia e economia podem fazer toda a diferença para quem está buscando uma nova vida no Paraguai. Afinal, você pode usar esse dinheiro que economizou para investir em outras coisas importantes, né? É isso aí. E para finalizar, fica a pergunta. E aí, depois de ouvir tudo isso, você acha que essa jornada para obter a residência e a cédula paraguaia parece mais ou menos desafiadora do que você imaginava? Reflita sobre isso e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.